Olá, pessoal! Eu sou a professora Wilka e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre frase, oração e período. Então, vamos lá. Frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Veja só o exemplo. Socorro! Socorro é uma sentença com apenas uma palavra. Todavia, ela possui um sentido completo, ou seja, quando alguém usa uma sentença como essa, socorro, nós compreendemos claramente que essa pessoa passa por alguma situação difícil e está fazendo um pedido de ajuda. A outra frase, quero comprar outro picolé, ela tem 4 palavras e também possui um sentido completo. Nós compreendemos que essa pessoa já comprou um picolé antes e está desejando comprar mais um, ok? Então, vamos ver. A frase, ela pode ser. A frase, ela pode ser verbal, ou seja, quando a sentença apresenta verbo ou locução verbal na sua formação. Está aqui o exemplo. Já escrevi a dissertação. Nós podemos perceber a presença do verbo escrevi na sentença. Então, toda vez que nós temos um verbo em uma sentença, em um enunciado, nós temos uma frase verbal. Muito simples de entender. A frase também, ela pode ser nominal, ou seja, quando a frase não apresenta verbo ou locução verbal em sua formação. Veja só o exemplo. Que lindo! Então, observe que nessa estrutura, nessa sentença, não há presença de verbo. Portanto, uma frase sem verbo é chamada nominal. Uma frase com verbo é chamada verbal. Simples assim. Bem, agora nós vamos para os tipos de frase. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação das frases. A frase, ela pode ser declarativa, quando informa ou constata um fato. Ela pode ser afirmativa ou negativa. Veja só. Gosto de ler antes de dormir. Nessa estrutura, nessa sentença, nós percebemos aqui uma declaração afirmativa. Alguém declara um fato. Qual fato? O fato de gostar de ler antes de dormir. Já na segunda, não gosto de ler antes de dormir, nós percebemos uma declarativa negativa. A presença do não. Então, a pessoa informa um fato, o fato de não gostar de ler antes de dormir. Agora, nós vamos ver a frase interrogativa. Essa é bem fácil, né? O emissor faz uma pergunta ao interlocutor. Dê uma olhada. Que horas são? Então, nós percebemos claramente que essa é uma pergunta e ela é chamada de interrogativa direta. Por quê? Porque nós temos a presença do sinal de interrogação, do ponto de interrogação. Já quando nós dizemos, eu queria saber que horas são. Observe só que essa sentença, ela também possui uma estrutura interrogativa. Eu queria saber que horas são. Porém, essa é uma interrogativa indireta, uma vez que nós não temos o sinal de interrogação no final. Em seguida, nós temos as frases exclamativas. Bem, essa também é bastante conhecida. O emissor exprime um estado emotivo, demonstrando seus sentimentos, e ela é sempre pontuada com o ponto de exclamação. Então, veja só. Nossa, que horror! Então, nós podemos observar que a frase
exclamativa falada, nós vamos dar uma entonação que vai demonstrar o nosso sentimento. E na frase escrita, nós vamos colocar o ponto de exclamação. Nossa, que horror! Então, possivelmente, essa pessoa está se referindo a alguma coisa muito desagradável. Agora nós vamos para a frase imperativa, aquelas em que nós utilizamos os verbos no imperativo, ou seja, quando se tem a intenção de dar ordens, conselho ou fazer pedidos. Veja só. Pare de falar. Abra a porta, por favor. Então, nós podemos perceber a presença dos verbos no imperativo. Pare, abra. A situação, ela pode ser mais ou menos polida. Quando eu digo pare de falar, então eu estou dando uma ordem, possivelmente numa maneira mais severa. Já quando eu digo abra a porta, por favor, eu estou fazendo um pedido a partir do momento que eu suavizo com a expressão por favor. E por fim, nós temos as frases optativas. Nas optativas, o emissor, ele exprime um desejo e uma vontade, ou uma vontade, certo? Então, veja só. Quando eu digo, Deus te acompanhe, tomara que dê certo. Então, nesse tipo de situação, o emissor está exprimindo um desejo, uma vontade, ok? Então, pessoal, frase é exatamente isso que nós vimos, ok? Só para dar mais uma olhada.